Assim. Então, retroalimentação ou feedback. Já ouvimos essa expressão aqui? Eu não lembro, não. Não. Feedback. Por exemplo, Eu já ouvi. A expressão feedback? as duas. É controle por feedback ou controle por retroalimentação? Feedback eu já ouvi, mas retroalimentação é meio... É que, na verdade, é meio uma traduçãozinha, assim, né? Ah, uma entendi. tradução só. É um retorno. Isso. É porque, tipo assim, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho a hipófise que vai atuar sobre a tireoide, por exemplo. Sobre a tireoide. Quando você tem uma baixa produção, vou botar assim, uma baixa concentração, vamos pegar um hormônio qualquer da tireoide aqui, o T4, por exemplo. Se eu tenho uma baixa concentração de T4, vou botar os dois, né? De T4 e T3, o que vai acontecer? Essa baixa concentração de T3 e T4 vai estimular a hipófise. Então, isso aqui vai causar um estímulo na hipófise. E aí a hipófise, ao ser estimulada pela baixa concentração de T3 e T4, ela começa a produzir o TSH. Então, ela aumenta a produção de TSH, vou botar assim, né? Ela vai aumentar a produção de TSH, que é um hormônio hipofisário que estimula a tireoide a produzir os seus próprios hormônios. Então, ó, baixa concentração de T3 e T4 estimula a hipófise a aumentar a produção de TSH, que, por sua vez, vai aumentar a concentração. Deixa eu... Estou tentando pensar de um jeito que para não confundir vocês. Deixa eu fazer diferente aqui, peraí. Vou tentar manter uma cor para cada situação, tá? Peraí, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Hipófise. Beleza. Então, olha só. Baixa concentração de T3 e T4 vai estimular a hipófise a produzir TSH. Então, o TSH vai aumentar. E esse TSH, ele vai atuar sobre a tireoide. Beleza? Fazendo o quê? Fazendo com que aumente a produção de T3 e T4. E aí, vamos imaginar, agora vou mudar a cor, tá? Para ver se fica claro para vocês entenderem. Só que aí quando aumenta, diminui o outro, né? Exatamente. Por isso que eu vou fazer de cor diferente, tá bom? Ah, tá. Aí, ó, vai estimular o T3 e T4. Então, a concentração de T3 e T4 vai aumentar. Quando essa concentração aumentar, você vai ter um processo de inibição. Então, você vai ter esse aumento da concentração de T3 e T4, ele vai exercer um efeito inibidor da hipófise. E aí, ao inibir a hipófise, a concentração do TSH diminui também. Deu para entender a lógica? Sim. Aí o que é vermelho, né? O que é verde é uma outra via. Beleza? Então, ó, tem pouco T3 e T4. Aí a hipófise reage produzindo TSH, que vai estimular a tireoide. Aí a taxa de T3 e T4 aumenta, exercendo um efeito inibitório sobre a hipófise, que diminui a produção de TSH. Fechou? Uhum. Alguma perguntinha? Tá de boa o que eu falei? É isso que a gente chama... Oi, pode falar. O que o T3 e o T4 fazem? O T3 e o T4 são hormônios da tireoide. A gente vai falar deles ainda, tá? Mas eles são hormônios da tireoide que estão relacionados
ao nosso metabolismo basal. Então, por exemplo, se você tem aumentado a produção de T3, T4, sua atividade metabólica aumenta. Se você tem reduzido, sua atividade metabólica diminui. E assim sucessivamente. Belezinha? Beleza. Professor, e isso Sim. tem alguma coisa a ver com genética ou nada a ver? Porque tem algumas pessoas que naturalmente têm um metabolismo mais rápido. Não tem a ver com hormônio, não. Isabel, foi Isabel, né? Sim, fui eu. Isabel, olha só. Isso tem a ver com o quê, Isabel? Quando a gente nasce... Isabel, vou tentar... Vamos ver se você já ouviu isso em algum lugar. Você sabe que existem 2 tipos de gordura, Isabel? De tecidos adiposos? Sim. Você lembra quais são? Que existe gordura marrom e gordura branca? Você já ouviu isso? É o vascularizado e não vascularizado? Não, né? Não. Todo o tecido adiposo, ele é um tecido vascularizado, né? Tá. Os tecidos avasculares, que não tem vaso sanguíneo, é tecido epitelial e tecido cartilaginoso. Os outros têm. Mas vocês já ouviram essa expressão, gordura branca e gordura marrom? Eu já ouvi, não essa, mas já ouvi gordura boa e gordura ruim. Não, mas aí, geralmente o pessoal faz relação, assim, a gordura de origem animal, lipídio, né? De origem animal, lipídio de origem vegetal. Tipo assim, você está falando assim, a gordura da picanha é gordura ruim, mas o óleo, como é que é? O azeite é bom, é lipídio bom, é isso que você está falando, não é? Isabel? Sim, beleza. O que eu estou falando é o seguinte, quando a gente é neném, quando a gente nasce, tá bom. Quando a gente nasce com uma quantidade de gordura marrom muito grande. E qual é o papel da gordura marrom? O papel da gordura marrom é garantir minha manutenção de temperatura corporal. Então, por exemplo, assim, o guri que é pequenininho, ele tem proporcionalmente uma superfície muito grande para uma massa muito pequena. E isso faz com que ele perca muito calor. Fez sentido o que eu falei para vocês? Sim. Sim? Então, ele tem uma superfície corporal grande para uma massa pequena. E a lógica é, quanto maior, quando essa relação é assim, desproporcional, a perda de calor é muito grande, né? E nós somos animais homeotérmicos que a gente não pode variar a temperatura em condições normais, né? Então, quando a gente nasce com muita gordura marrom. A gordura marrom é uma gordura para geração de calor. Ela serve para isso. Porque quando eu penso em tecido adiposo, o tecido adiposo, que a gente conhece, que a gente escuta falar mais, é aquele que tem o papel de armazenar, que é a gordura branca. A gente guarda, né, lipídio debaixo da pele, entre os órgãos, etc. A gordura marrom, ela não tem esse papel. A gordura marrom, ela tem o papel de gastar. Porque o que eu quero é gerar calor. Eu quero gerar calor para compensar o calor que eu estou perdendo. À medida que eu envelheço, essa relação superfície-massa, ela fica menos discrepante. Então, eu passo a aumentar minha massa e minha superfície não acompanha, né, proporcionalmente esse aumento. Então, minha perda de calor diminui. E se minha perda de calor diminui, eu não tenho por que ficar gastando... Eu não tenho por que ficar gastando energia, já que eu não preciso gastar tanto para manter minha temperatura corporal. É igual eu perguntar assim para vocês, por exemplo, quem que vocês acham que tem maior atividade metabólica? Um elefante ou um camundongo? Um elefante. É o camundongo. Ah, por causa da superfície. Por causa da superfície. Tá certo. Proporcionalmente, é lógico que você está comparando, a comparação tem que ser proporcional, né? Proporcionalmente, a superfície no camundongo, ela é maior do que a superfície no elefante. Então, a perda de calor pelo camundongo é muito maior. Todo mundo consegue chegar a isso que eu estou falando?
E quando você fala de superfície, é superfície corporal mesmo. Sim, sim. Por exemplo, assim, quer ver? É que tem pouca gente falando, eu não sei se... Não estou sentindo muita segurança em vocês. Por exemplo, se eu falo assim, ó, esse aqui é meu elefante. Beleza? Eu estou representando meu elefante. Aí, esse aqui é o meu ratinho. Aí vamos supor que aqui eu tenho 10 gramas, aqui eu tenho 1 tonelada. Cabe eu comparar 10 gramas com 1 tonelada, segundo ano? É uma comparação factível? Não. Não. Mas eu posso comparar 1 tonelada de camundongo, não posso? Se eu comparar Pode. 1 tonelada de camundongo com 1 tonelada de elefante, aí beleza. É uma comparação que é pertinente. Vamos imaginar que eu conseguisse arrumar um elefante oco, tipo um cavalo de Troia, um elefante de Troia. Aí eu vou encher esse elefante de Troia de camundongos, beleza? Aí vou ocupar todo esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço está ocupado com camundongos. Tá aqui. Não vou fazer em tudo, não, mas vocês entenderam? Sim. Sim, Sim, sim. entendi. Tá aí, ocupei tudo. Aí eu pergunto para vocês, qual é a superfície do elefante? A superfície do elefante é essa aqui, certo? Essa superfície existe no elefante? Não, Não. E essa? bem não. Não. E essa? Bem não. Também não, também não. Essa também não, essa também não, essa também não. Então, aonde que eu vou ter uma superfície corporal maior? Em 1 tonelada de camundongo ou em 1 tonelada de elefante? 1 tonelada de camundongo. 1 tonelada de camundongo. Então, quando eu comparo proporcionalmente, a minha superfície no camundongo é muito maior. Então, ele perde muito calor, bem mais que o elefante. Por isso que o metabolismo do roedor é maior. Por isso que o roedor é todo agitadinho. O elefante é todo agitadinho? Não. Não, o elefante é todo lerdão, não é? Por quê? Porque o metabolismo, como ele não está perdendo muito calor, ele não precisa repor. Então, ele pode economizar, pode guardar. Quando eu penso no neném, ele tem uma superfície grande para uma massa pequena, então ele perde muito. Como ele perde muito, ele tem que repor. Então, quando a gente nasce, a gente tem muita gordura marrom. E à medida que eu vou envelhecendo, minha gordura, que é para gastar, a gordura marrom é para gastar, a gordura branca é para guardar. Aí, à medida que eu vou envelhecendo, minha gordura marrom vai diminuindo e minha gordura branca vai aumentando. Algumas pessoas, Isabel, elas conseguem manter uma quantidade maior de gordura marrom por mais tempo. São essas pessoas que a gente chama de pessoas com atividade metabólica alta. Porque elas comem e não engordam, porque elas têm um gasto muito maior. Mas por que isso acontece com algumas pessoas? Porque é fruto de variação genética. Nós somos diferentes. Então, se nós somos diferentes, estou inventando, tá? Eu levei 5 anos para trocar toda a minha gordura marrom por branca. Você levou 20. Então, sua atividade, o seu gasto energético, o seu gasto calórico vai ser naturalmente maior que o meu. Isso é genético. Da mesma forma que uma pessoa mais alta ou mais baixa, essa gordura marrom dura mais ou menos tempo. Ficou claro, Isabel? Sim, eu entendi. Beleza. Bom, então a gente já pode aqui trocar a glândula, né? A gente veio pela hipófise, que foi a 1, falamos da neurohipófise. Até errei aqui, né? Ah, não. Adenopófise, beleza, certinho. E aí a gente vai para a segunda glândula, já que a gente está falando da tireoide, pode ser ela mesma. Aonde que a tireoide fica, segundo ano? No pescoço? Isso, no pescoço, atrás dessa cartilagem grande que a gente tem aqui, certo? A tireoide, ela vai produzir 3 hormônios importantes aí.
Dois eu já falei, que são T3 e o T4, tá? Que eu falei para vocês que tem qual papel? Metabolismo. Exatamente. Então, papel. Vou botar manutenção, não, que ele pode variar, né? Vou botar metabolismo basal. Então, se eu tiver mais T3, T4, eu aumento o metabolismo basal e passo a gastar mais. Se eu produzo menos, eu diminuo o metabolismo basal e passo a guardar mais. Então, ó, agora que vocês têm 16, 17 anos, o metabolismo basal de vocês é enorme. Para os meninos, então, especialmente. Então, para os meninos engordarem, é bem mais difícil. Eu estou pegando de regra geral, né? Porque a atividade metabólica de vocês é muito alta ainda. Das meninas, começou a diminuir agora. Ainda é alta, mas começou a diminuir agora. Daqui para frente, engordar vai ficar mais fácil. Beleza? Daqui para frente, engordar vai ficar mais fácil, porque a sua atividade metabólica vai diminuir e, consequentemente, vocês vão começar a guardar mais. E se guarda mais, fica mais fácil de engordar. Beleza, Isabel? Não é machismo, não, Isabel, é fisiologia. Beleza? Bom, e tem um outro hormônio, chamado de calcitonina. Olha o nome, galera. Calcitonina. Calcitonina, gente, com esse nome, ele vai estar relacionado com qual função? Estrutural? Você está falando isso por quê? Por causa de cálcio. De cálcio. Então, ele tem uma relação com o metabolismo do cálcio. Isso aí. Então, vou botar aqui. Relacionado com o metabolismo do cálcio. Beleza. Mais precisamente fazendo o quê? Reduzindo a calcemia. E o que seria calcemia, segundo ano? Alguma sugestão? Falta de fixação de cálcio? Não sei. Não. Calcemia é a concentração de cálcio no plasma sanguíneo. Tipo glicemia. Ele vai regular a quantidade de cálcio, de íons de cálcio no plasma sanguíneo. E como é que ele vai reduzir isso? Ele vai reduzir isso fazendo o seguinte. Ele vai pegar, vou botar aqui, né? Como é que ele vai fazer isso, né? Como é que ele vai reduzir a calcemia? Ele vai reduzir a calcemia agindo da seguinte forma. Ele vai estimular o depósito de cálcio nos ossos. Ele vai diminuir a absorção intestinal de cálcio. E esse hormônio vai aumentar a excreção de cálcio. Então, eu paro de pegar, eu aumento o que eu estou jogando fora e guardo nos ossos que já tiver no plasma sanguíneo. Belezinha? É isso que ele faz. Dúvidas? Então, calcemia é o excesso de cálcio no plasma sanguíneo? Não. Calcemia é a concentração de cálcio no sangue. Ah, sim. Ponto.
Aí, o que a calcitonina faz é reduzir a calcemia, reduzir a concentração de cálcio no sangue. Ah, entendi. Beleza? Pode seguir? Bom, que disfunções a gente pode relacionar com a tireoide? Que essas são famosas, não são? E aí? Ô, gente, vocês almoçaram e agora encostaram aí? Hipertireoidismo? Isso, Eduardo. Show. Ó, hipertireoidismo. Ótimo. Obviamente, se eu tenho um hipertireoidismo, isso significa, na prática, que eu vou ter aumentado a minha concentração de T3, T4. Beleza? Se eu aumento a minha concentração de T3, T4, quais seriam as consequências, né? Eu vou, como ele está relacionado com o metabolismo, então eu vou aumentar meu metabolismo basal. Beleza, aumentei meu metabolismo basal. Se eu aumentar meu metabolismo basal, a tendência é que eu tenha uma perda de peso, ou perda de massa, né, melhor dizendo. Certo? Eu vou emagrecer, eu vou tender a emagrecer. Como meu metabolismo está alto, eu vou ter insônia, vai ser difícil para mim dormir. Eu vou aumentar a minha irritabilidade. Eu vou aumentar a minha sudorese e diurese. Já que minha atividade metabólica está mais alta, eu estou gerando mais excretas, o que vai levar a um aumento da eliminação, obviamente, dessas excretas também. Eu tenho aqui um sintoma que é bem característico, chamado de exoftalmia, que é quando o olho fica esbugalhado, assim. Já viram aquele ator que trabalha no Zorra Total? Acho que é Caruso, o nome dele. Já, eu acho que eu sei qual é. Que tem um olhão assim, ó. Eles bugalham um olhão assim no programa e tal. Sim, eu sei quem é. Então, o cara que tem hipertireoidismo, ele fica daquele jeito, esbugalhado o tempo todo. O tempo todo. Fica com o olho saltado o tempo todo. Chama-se de exoftalmia, tá? E pode, não é obrigatório, pode ocorrer bócio. E o que é esse bócio? É uma hipertrofia da tireoide, tá? O bócio é uma hipertrofia da tireoide. Ou seja, ela vai inchar. Ela pode inchar, vai não, ela pode inchar. Tem casos que não rola o bócio, tá? Beleza? De forma análoga, eu tenho lá o Professor, o bócio não é por causa da falta de iodo? Uma das causas é essa, mas aí é o bócio endêmico. Bócio tá. É o inchaço da tireoide. O bócio endêmico é o inchaço da tireoide por falta de iodo na alimentação. Entendi. Beleza? Então, no hipotireoidismo, eu vou ter uma situação inversa, né? A concentração de T3 e T4 vão diminuir. Beleza. Então, minha atividade metabólica. Uma outra coisa também que rola aqui por exemplo, é difícil para o cara manter a mão parada assim. Geralmente a mão do cara fica trêmula por conta dessa atividade metabólica acentuada, né? Ô, professor, não sei se tem alguma coisa a ver, mas essa questão de não conseguir ficar com a mão instável pode ser um fator para depois desenvolver Parkinson ou não? Não. Não, né? Não, não é obrigatório essa relação, não. Ok.
Bom, se você vai reduzir a atividade metabólica, você vai ter um ganho de massa, correto? Você tende a engordar, beleza? Aí você vai aumentar a sua sonolência, você vai diminuir a sua disposição, você vai ter uma pele normalmente fria e ressecada, tá? Pode ter o bócio, pode ter o inchaço também, não é que vai ter, beleza? Então, pode apresentar o bócio. Ok? Lembra que eu comentei com vocês que é melhor, é mais fácil tratar a falta do que a carência, do que a ausência, do que o excesso? Estão lembrados que eu Sim, falei sim. isso com vocês? Sim. Então, no hipotiroidismo, como é que se trata? Repõe o hormônio. Então, reposição hormonal. Está produzindo pouco, coloca. Dá para o cara o hormônio, tá? No hipertiroidismo, existem tratamentos, existem fármacos, existem. Mas, assim, na média, a eficiência do tratamento, os resultados não são muito satisfatórios, não, tá? Então, normalmente, quando o paciente não responde ao tratamento químico, o que ele faz? O médico faz uso de iodo radioativo. Essa sigla T3, T4 é de triiodotironina e tetraiodotiroxina, tá? Porque são hormônios produzidos à base de iodo, né? Então, ele usa iodo radioativo no paciente, e esse iodo, o papel desse iodo, a intenção de aplicar esse iodo radioativo é destruir a tireoide do cara. Destrói a tireoide. E aí, galera, se ele destrói a tireoide, o que era hipertireoidismo vira o quê? Vira hipo. Vira hipo. E beleza. Aí ele trata com hormônio. Entenderam a lógica? Então, o cara que tem hipertireoidismo, ele faz meio que um tratamento duplo, tanto para hiper Não, quanto para hipo. não. Quando o cara tem hipertireoidismo, ele tenta, primeiro o médico vai tentar fazer um tratamento à base de fármaco para não precisar destruir a tireoide. Se não der certo, e geralmente não dá, ele destrói a tireoide para ele poder resolver o problema, porque ele tira o excesso e passa a dar o hormônio para ele na forma de comprimido. Entendi. Beleza? Beleza. Perguntinhas? Nada? Vou fazer Ô, essa professor, observação. tem uma. Você meio que, assim, destruir a tireoide do cara, isso não causa um problema, não? Além do hipotireoidismo? Rapaz, não, porque assim, é melhor do que o excesso, porque eu posso repor o hormônio. O que eu tenho dificuldade é para impedir que o hormônio seja produzido. Mas se eu destruo a tireoide do cara, eu dou o hormônio e pronto, resolvido. Mas aí a única coisa que vai acontecer é a falta de hormônio, não vai acontecer nada mais do que isso. Não. Você aplica o hormônio, você dá o hormônio pro cara e boa. O cara segue, ele vai tomar o resto da vida, né? Mas ele segue na boa, segue a vida normal. Tranquilo, Ricardo? Tranquilo. Beleza. Bom, e aí, eu não lembro quem foi que falou isso. O lance do bócio endêmico. O bócio endêmico, pessoal, não é uma disfunção hormonal, né? É uma carência nutricional. É uma carência nutricional
de iodo. De iodo, tá? O que é uma coisa endêmica, segundo ano? Segundo ano, o que é uma coisa endêmica? É uma coisa que atinge várias partes. Como assim, várias partes? Porque endemia, eu não sei se eu estou pensando na coisa certa, não. Não existe esse termo para uma doença, Sim. por exemplo? Mas aí é regional. Sim, acho. sim. Então, Então, mas atinge uma área. sim, é algo típico de uma região. Tipo, aonde que malária é uma doença padrão, né, comum no Brasil? Nas partes que tem muita vegetação. No norte. Norte. Exatamente. Então, a malária é uma doença endêmica do norte, tá? É típica do norte. Quando eu falo que o bócio é endêmico, ele é típico de regiões interioranas, típicas de regiões longe do... Não no sentido de região rural, tá? Estou falando no sentido de longe do litoral. Porque, galera, o iodo, ele é um nutriente muito comum em alimentos de origem marinha. Alga, molusco, crustáceo, peixe, tem muito iodo. Mas alimentos de origem terrestre, não. Tá? Então, o cara que vive longe da praia, que não coloca regularmente na sua dieta alimentos de origem marinha, eles acabam tendo uma carência nutricional de iodo. Se eu tenho uma carência nutricional de iodo, qual vai ser a consequência aqui? A consequência vai ser que a tireoide não consegue produzir o T3 e o T4 em quantidade suficiente, correto? Correto. Então, ó, você vai ter uma redução, não tem o iodo, que é a matéria-prima, e aí o que acontece? Para compensar a baixa produção, a tireoide ela hipertrofia. Na tentativa de compensar a baixa produção, ela cresce. Então, isso leva a um quadro de hipertrofia da tireoide, que é o que a gente conhece como bócio. E por que bócio endêmico? Porque é uma carência nutricional de iodo, típico de regiões interioranas, típicas de regiões longe do litoral. Fechou? Como é que resolvemos isso? Coloque iodo no sal. Como medida preventiva, né? Como medida preventiva, todo produtor de sal, ele obrigatoriamente tem que enriquecer o sal com iodo. Por isso que todo sal industrial é iodado, obrigatoriamente, tá? Foi uma solução bacana? Muito bacana. Muito bacana porque, primeiro, sal é barato. Né? 1 quilo de sal custa R$3, beleza? E a segunda é que todo mundo usa, né? Praticamente. Todo mundo usa sal. Então, assim, não é um problema colocar sal na dieta diária. Beleza? E resolver o problema. Perguntas? Ok. Em relação à tireoide, só isso. Então, terceira glândulas. Paratireoides. Galera, as paratireoides, elas ficam ali coladinhas no tireoide, beleza? São 4 glândulas que produzem um único hormônio. Sabemos qual é?
paratormônio. Posso chamar também de PTH, beleza? Paratormônio PTH. Galera, o paratormônio ele tem um efeito, ele tem uma ação antagônica à calcitonina. Ou seja, ele faz o contrário que a calcitonina faz. Então, fala para mim, pessoal, qual é o papel do paratormônio? A calcitonina, qual é o papel dela? É depositar cálcio nos ossos, Mas com qual objetivo? é por causa da concentração de cálcio no sangue. Aumentar Plasma ou do sangue. diminuir? É diminuir a concentração. Diminuir. O papel do paratormônio é o contrário, é aumentar a concentração de íons de cálcio no plasma sanguíneo. Ok? E como é que ele vai fazer isso? Estimula a remoção de cálcio dos ossos, diminui a excreção renal, né, de cálcio, e aumenta a absorção intestinal. Beleza? Faz exatamente o contrário do que a calcitonina faz. E aí? Suave? Uhum. Beleza. 4. Adrenais ou suprarrenais. Com esse nome, pessoal, fica fácil saber onde eles estão, correto? Perto dos rins, né? Sobre. Rim, elas estão aqui em cima. Beleza? Beleza. Elas vão apresentar duas porções, duas regiões. Uma região cortical. O que é o córtex de um órgão, segundo ano? Segundo ano. Gente, vou começar a obrigar vocês a abrirem as câmeras de novo, para vocês estão dormindo aí, hein? Eu não sei sobre o córtex, não sei muito bem, não. Tipo, o córtex de um órgão. O córtex do órgão é a região periférica do órgão. É a região periférica do órgão, ok? E a região medular, que é a região mais central. E essas regiões, pessoal, elas acabam produzindo hormônios diferentes, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos pegar aqui 4.1, região cortical da adrenal. A região cortical da adrenal, ela vai produzir os corticoides. Daí o nome, né, de córtex, beleza? Então, vamos produzir aqui, por exemplo, mineralocorticoides. Aí, um exemplo para a gente importante de mineralocorticoides é a aldosterona, que é um hormônio famoso aí, né? A aldosterona. E qual é o papel da aldosterona? O papel da aldosterona é aumentar a reabsorção de sódio lá nos rins
Tá uma setinha diferente aqui, para não confundir. Então, ele vai aumentar a reabsorção de sódio nos rins. Beleza? Esse é o papel da aldosterona. E aí, galera, se ele aumenta a reabsorção de sódio nos rins, qual é uma consequência dessa aldosterona? Uma consequência fisiológica. Tem como repetir a pergunta, professor? Tenho. Por exemplo, assim, se eu estou aumentando a reabsorção de sódio, se eu vou aumentar a reabsorção de sódio, esse sódio está indo para onde? Pro sangue? Para o sangue. Se eu estou jogando mais sódio no sangue, a pressão osmótica aumenta. E se a pressão osmótica aumenta, começa a entrar água no sangue. Aí o que acontece com o volume sanguíneo? Aumenta. Se o volume sanguíneo aumenta, o que acontece com a pressão arterial? Aumenta. Aumenta. Beleza? Então ele acaba tendo um efeito, né? Um efeito como consequência dessa reabsorção, aumentando a pressão arterial, e ele acaba sendo um dos mecanismos de regulação de pressão arterial no corpo. Tá? A gente tem mais de um, né? Mas esse é um deles. Beleza? E também temos os glicocorticoides. E também temos os glicocorticoides aí. No caso dos glicocorticoides, galera, nós temos alguns exemplos importantes. O cortisol, a cortisona. Já ouvimos esse nome em algum lugar? Eu nunca ouvi, não. Acho que eu ouvi já. Você lembra onde, Sofia? É anti-inflamatório, né? Minha mãe falou uma coisa esses dias. Isso. É remédio, a gente usa como remédio. Sim. A gente usa como remédio. No nosso corpo, galera, o corticoide, o glicocorticoide, ele tem... Vamos pegar aqui. Vamos contar a história inteira. Fica melhor. Por exemplo, assim, os glicocorticoides, eles são considerados hormônios do estresse em animais. Ok? Não vamos pensar em humano, tá legal, galera? E quando eu falo de estresse, eu tô falando de estresse, não é aquele estresse pontual, não, tá? Não é que eu vou ser atacado, ou fui atacado. Não, é estresse que perdura no tempo. Beleza? Estresse que perdura no tempo. Se eu pensar em um animal não humano, qual que vocês acham ser a principal causa de estresse animal? A sobrevivência, tipo, ter bicho te caçando? Não, mas aí é pontual, certo? Concorda que é pontual? Então procura de comida? Comida, fome. Então, a principal causa de estresse animal é fome, tá? E o que é fome? Fisiologicamente falando, o que é fome? É seu corpo pedindo comida. E por que o seu corpo está pedindo comida motivado pelo quê? Falta de energia e nutrientes. Que nutriente? Glicose? Glicose. Fome nada mais é do que uma reação do nosso cérebro a uma taxa glicêmica reduzida. Isso que é fome. Quando a glicose diminui, o nosso cérebro, galera, é o campeão de comedor de glicose. Então, toda vez que a glicose começa a faltar, começa a cair, o cérebro é o primeiro que percebe, porque é o que mais consome. Então, ele começa a te incomodar. Aquilo que a gente chama de fome, aquela sensação desconfortável, eu não sinto ela aqui, eu sinto ela aqui. A fome se sente aqui, não é aqui, na barriga.
Beleza? Anne, você está falando que fome é psicológico? Claro que não. Não é isso que eu estou falando, não, beleza? De forma alguma eu estou dizendo que fome é psicológico. Eu estou dizendo que a fome, o que vocês entendem por fome, é uma provocação que o nosso cérebro faz. É um desconforto que o cérebro causa para te impulsionar, para te estimular a procurar comida. Isso que é fome, é redução da taxa glicêmica, tá? Bom, e aí, pessoal, o que esses hormônios vão fazer? Esses hormônios, eles vão estimular a gliconeogênese. E o que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é você converter moléculas que não são açúcares, por exemplo, proteína e lipídio, em açúcar. É isso que o corticoide faz. Converte moléculas que não são glicídicas em moléculas glicídicas, em açúcares. Belezinha? É isso que ele faz. Além disso, ele também tem um papel imunossupressor. Ele diminui a atividade imune. Por isso que a gente usa o corticoide como anti-inflamatório. Porque ser imunossupressor é dificultar, obviamente, a inflamação, né? Então, ele tem um papel imunossupressor também. Por isso, usado como remédio. Por exemplo, existem corticoides de uso tópico, né? Que você vai botar no machucadinho, e existe corticoide que você toma. Nós podemos fazer uso prolongado de corticoide? Não. Porque ele reduz minha atividade imune e porque, na prática, ele acaba me engordando. Né? O corpo, gente, por exemplo, assim, eu peguei uma situação de exemplo entre animais não humanos, tá? Mas como somos animais, acontece a mesma coisa na gente também. Só que com qual diferença? Com a diferença de que meu corpo, ele não consegue reconhecer a diferença do estresse da fome com o estresse do tô aborrecido no trabalho, do estresse que eu tô aborrecido na minha vida conjugal, que eu tô sem grana, que eu perdi o emprego, etc, etc. O nosso corpo não consegue perceber o que é estresse de fome e de outros tipos de estresse. Então, toda vez que a gente está estressado com alguma coisa, dessa natureza que eu falei, a gente acaba liberando muito corticoide, muito cortisol, o que reduz a minha atividade imune, o que me faz ganhar peso, né? Eu troco massa magra por massa gorda. Porque imagina, eu vou estimular a gliconeogênese, eu vou converter proteína em açúcar, que é um açúcar que eu não vou gastar, porque eu não estou precisando. Aí o que acontece? Esse açúcar é guardado de novo na forma de gordura. Então eu passo a trocar massa magra, que é proteína, por massa gorda, que é tecido adiposo. Por isso que em alguns lugares você escuta falar que estresse engorda mesmo. Por isso que a gente escuta falar em alguns lugares que o estresse diminui a imunidade, diminui mesmo. O corticoide tem efeito imunossupressor. Não, Eduardo, olha só. Os remédios para depressão que eu conheço, só lembrando que eu não sou médico, tá bom, Eduardo? Você tá lembrando disso? Que eu não conheço todos os remédios. Eles são à base de neurotransmissores, serotonina, endorfinas, para dar um upzinho na cabeça, entendeu? Lembra que a gente comentou que esses hormônios, endorfinas, serotoninas, dopaminas, eles são hormônios que melhoram o humor, que me dão sensação de bem-estar, etc. Então, lembra que a gente falou sobre isso? Então, a gente usa essas substâncias no tratamento de depressão.
para o cara ficar mais alegrinho, assim, ver mais sentido na vida. Agora, eu acho que não se usa corticoide. É porque quando eu tive depressão, eu tomava 2 tipos de remédio, um estabilizador e um para elevar a estima. E aí, os estabilizadores, eles, salvo engano, eles eram corticoides, entendeu? É por isso. Tá. Então, Eduardo, assim, eu te falei, eu não sou médico, entendeu? Então, assim, às vezes eu leio alguma coisa de curiosidade, mas, assim, mas não é uma área que eu tenho muita intimidade, beleza? Então, realmente, eu não sei. Os neurotransmissores eu sei que são usados. Agora, corticoide eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido isso, primeira vez que eu escuto. Belezinha? Ok. Bom, aqui eu vou fazer 2 observações com vocês, tá? A observação 1 é sobre ciclo circadiano. Já ouvimos isso? Eu nunca ouvi, não. Não. É o que a gente chama popularmente, de ciclo biológico. Os corticoides, pessoal, eles têm uma relação direta com o nosso ciclo circadiano, tá? Vamos supor assim, ó. Pegar assim, quer ver? Vamos dividir assim. Noite, dia, noite, tá? O que acontece em relação aos corticoides durante as 24 horas aí, né, do nosso dia? Durante a noite, a produção de corticoide ela é baixa, ou deveria ser, tá? E à medida que o dia vai raiando, ela vai aumentando. Então, durante o dia, a nossa produção de corticoides ela é alta. À medida que vai escurecendo de novo, a produção de corticoides vai diminuindo e o ciclo se repete. Tudo bem? Então, isso aqui que eu fiz em azul está representando, por exemplo, o cortisol. Durante o dia alto, durante a noite baixo. Por que durante o dia o cortisol tem que ficar alto? É porque eles nos deixam mais ligados. Você fica mais esperto com cortisol alto, tá? Você fica na ideia de estar mais desperto mesmo, de estar menos sonolento mesmo, tá? Qual é aquele outro hormôniozinho que a gente geralmente associa a sono? A pessoa está com insônia, toma. Ninguém sabe. Sei não. Melatonina. Nunca ouviram, não? Esse nome vocês conhecem. Não, já ouvi esse nome, já. Melatonina. Então, ó, a melatonina durante a noite, ela é produzida em grande quantidade, durante o dia, ela é produzida em pequena quantidade. Porque a melatonina, o que ela faz? Ela dá uma relaxada em você, dá uma reduzida em você, aumenta a qualidade do seu sono. Por isso que pessoas fazem uso de melatonina quando tem alguma dificuldade para dormir. Beleza? Então, isso é o nosso ciclo circadiano. De dia, melatonina baixa, cortisol alto, e de noite, inverte. Beleza? Vocês já devem ter reparado, por exemplo, quando vocês vão para um rockzinho, aí vamos supor assim, fui pro rock na sexta, aí cheguei em casa às 6 horas da manhã, dormi o sábado inteiro.
às vezes até mais horas do que eu dormiria à noite. Você ainda acorda cansado, concorda? Sim, sim. Por quê? Dormir à noite e dormir de dias, fisiologicamente falando, são coisas bem diferentes, tá? Então, o lance de trocar a noite pelo dia não dá certo. Por quê? Porque para você se recuperar daquela noite perdida, você vai precisar, às vezes, até de mais de um dia para isso. Ainda mais quando você está ficando mais velho, né? Por exemplo, assim, lá, hoje, na idade de vocês vão para o rock ficar a noite toda fora, eles vão ficar o outro dia inteiro dormindo, vão acordar ainda meio, né? Meio assim, não vai ficar, não é 100%, e no domingo vocês estão legal. À medida que a gente vai ficando mais velho, pô, se você perde uma noite de sono, eu tenho quase 50, perco uma noite de sono, eu preciso de 2, 3 dias para me recuperar. Demora muito mais, tá? E isso tem a ver com o nosso ciclo circadiano. Tranquilo? Professor, também tem a questão de, tipo, quem é acostumado a trabalhar à noite, não influencia nisso, não? Cara, não existe acostumar a trabalhar à noite. O que acontece, cara, tipo assim, pode ficar mais sofrido, menos sofrido para o cara, porque o cara está habituado a dormir pouco à noite e se habitua a dormir durante o dia. Porém, fisiologicamente, o estrago vai ser feito do mesmo jeito. Por exemplo, pessoas que trabalham à noite, pessoas que trabalham com escala, essas coisas assim, geralmente elas envelhecem mais rápido. Bem mais rápido. Sim, sim. Uhum. E isso tem a ver justamente com essa variação hormonal do ciclo circadiano. Por exemplo, eu tenho 49, e meu cunhado tem 62, ele é uns 12 Caramba, anos. professor, você parece mó novinho. O que é? Você parece mó novinho, você não parece ter 50. Pô, obrigado. Juro, professor. Ó, nem preciso fazer prova não, Natan. Já vou botar nota máxima. Não, já, professor, eu beleza? quero fazer prova, pelo amor de Deus. Não, vou botar nota máxima já, pô. Pode dar nota máxima, mas pelas minhas respostas. Tô zoando, tô brincando com você. Eu sei. Pois é, eu tenho aqui, então, eu tenho 50. Meu cunhado é 12 anos mais velho do que eu, tem 62 anos. Cara, ele parece ter uns 80 anos. Mas por quê? Porque ele trabalha à noite. Ele trabalhou a vida inteira à noite. Então, assim, ele é portuário, então ele pega nessas viradas de noite assim, direto, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada disso. E porque o portuário, ele trabalha, ele recebe pelo que ele trabalha. Se não trabalha, não recebe, né? Então, esses caras têm que ficar virando noite direto e tal. E, cara, o cara, assim, destruído. Tá pesado assim, Isabel? Por quê? O que você está fazendo? Tá tão puxado assim? Olha só. Eu sei que é brincadeira aí de Isabel, mas assim, é nível de alerta, né? Agora que vocês estão novinhos, isso passa de boa, né? Vocês conseguem se recuperar rápido. Mas daqui para frente, galera, que vocês vão, né, vão ficar mais velhinhos, né? Vamos dizer assim. Aí esse ciclo ele vai ficar mais lento. Então, se ele fica mais lento, fica mais puxado. Então, assim, é bem importante que a gente mantenha aquele número mínimo de horas de sono, no horário certo. Por exemplo, a produção de melatonina, ela está relacionada a uma fase do sono chamada de fase REM do sono, que é uma fase de sono profunda, etc. e tal. Essa fase REM do sono, a gente só consegue ter na madrugadinha. E durante o dia eu não consigo ter essa fase. Mesmo que eu durmo o dia inteiro, eu não chego nessa fase REM do sono. Por que, então, professor? É fisiológico, Ana. É Acho fisiológico. que é por causa do hormônio, né, professor? Por causa desse... Exatamente. É fisiológico mesmo.
Então, assim, não adianta. Eu vou, por exemplo, à noite, eu alcanço a fase REM com umas 6 horas de sono, mais ou menos, tá? De 6 a 7 horas. Durante o dia eu posso dormir 12, que não vai rolar. Você não alcança a fase REM. Então, você nunca vai ter uma taxa... O corpo sabe que está de noite? Não é que ele sabe que está de noite, é porque é hormonal. É o seu hormônio. Por exemplo, assim, Entendi. você já ouviu falar... É lógico, tá? Eu estou pegando assim, a regra geral, tá, Ana? Porque cada pessoa é uma pessoa, a gente tem essas variações naturalmente mesmo, beleza? Mas, por exemplo, assim, você já ouviu falar que quando você deita para você dormir, não é legal assistir TV? Você já ouviu isso? Já ouvi. Então, e qual é a relação? É a luminosidade. Porque quando você assista, libera hormônio? Você inibe a produção da melatonina. A luminosidade inibe a produção da melatonina, por exemplo. Então, se você está assistindo uma TV, a luz está estimulando ali seus receptores da retina, né? E isso inibe a produção de melatonina, por exemplo, pela glândula pineal. Então, você vai ter um sono de menor qualidade, por exemplo. Tem gente que assistir TV é sonífero, né? O cara vai lá, começa a ver TV, 15 minutos ele dorme. Mas, assim, a regra geral é a TV, a luminosidade da TV, né? Atrapalha o sono. Ok? Alguém escreveu aqui, peraí. O que é jet lag que fala, Eduardo? Professor, por exemplo, quando você viaja daqui e vai morar em outro país, por exemplo, o seu corpo se adapta ou não? Se adapta, mas leva uma semana para acontecer. O corpo se adapta. Por causa da diferença de fuso horário, você está falando, né? Então, só que leva um tempão, né? Leva aí aliás, acho que até mais de uma semana, até o seu corpo, até o seu ritmo, o seu ciclo circadiano, né? Se adaptar ao novo fuso horário, vai levar aí uns 20 dias para isso acontecer. Mas se adapta, mas demora. Beleza? Beleza, vamos lá então. A segunda observação... Mais alguma coisa? Não? A segunda observação Não, antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui. Olha só, galera, esse cortisol, hábitos de vida podem estimular também, tá? Como eu falei, né? A produção de cortisol, ele pode ser estimulado, como eu falei, por estresse. E aí, quando eu me refiro a estresse, eu me refiro a todos, o psicológico e o físico, né? Então, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, poucas horas de sono, sedentarismo, tudo isso, galera, leva ao aumento do cortisol, o que é ruim, não é bom. Que eu falei para vocês mais cedo, que o cortisol ele tem um efeito imunossupressor, né? Então você acaba ficando mais vulnerável, tá bom? A segunda observação é em relação a alguns termos que são parecidos com gliconeogênese. Então eu vou colocar aqui, só para a gente fazer a diferença e não confundir em outras situações, tá? Por exemplo, existe a expressão glicogênese. O que é a glicogênese? É a produção de glicogênio. De glicogênio hepático, de glicogênio lá no fígado, tá? Então,
O que acontece aqui nesse processo? A célula, ela pega várias glicoses e junta tudo. E junta tudo formando um açúcar grandão, que é o glicogênio, que é um açúcar de reserva. Então, aqui a gente tem um monossacarídeo. Lembramos dessa classificação? Mono, di, polissacarídeos? Mais ou menos. Monossacarídeo é uma proteína... Não, açúcar. Açúcar. Proteína é aminoácidos. Isso. São monossacarídeos, são açúcares simples, que são convertidos em açúcares complexos, né, de reserva, que a gente chama de polissacarídeo. Foram vocês que falaram que o ano passado todo foi só lista de exercícios para vocês fazerem? Foi trabalho. A gente vai ficar fazendo trabalho. Beleza. Bom, então isso que é glicogênese, ok? E tem um outro fenômeno chamado de glicogenólise, que seria a hidrólise desse glicogênio, a quebra desse glicogênio. A quebra do glicogênio com liberação da glicose. Lembra que eu falei o que era a fome, segundo ano? Sim, A falta de glicose no sangue. Exatamente. Vocês já passaram por uma... Todo mundo já passou por isso, né? Mas vamos lembrar da situação assim, ó. Você está com fome e por alguma razão específica, não importa qual, naquele momento você não pode comer. Aí a fome, ela vai apertando, e daqui a pouco ela passa. Não é assim que acontece? Sim. Então, o que foi a fome? A taxa glicêmica, a glicemia, aí o cérebro gritou, né? Começou a te incomodar, vai incomodando. A taxa glicêmica, e você não comeu e a taxa glicêmica vai caindo, e o desconforto vai aumentando. Aí o que o seu corpo faz? Ele estimula a liberação das suas reservas de açúcares, que estão lá no fígado, que é o glicogênio. Aí, o seu organismo, por meio de um hormônio pancreático, estimula a hidrólise do glicogênio, liberando glicose. E essa glicose vai para a corrente sanguínea. Então, aí você aumenta a taxa glicêmica, concorda? Se o açúcar que está no fígado vai para o sangue, você aumenta a taxa glicêmica. Se você aumenta a taxa glicêmica, o cérebro dá uma sossegada. Opa, chegando a suquinha, está de boa, ele acalma e para de causar aquele desconforto que te impele a comer. Beleza? Então, quando isso acontece, é um açúcar de reserva que a gente está consumindo. E a fome passa mesmo. Professor, Sim. Você falou que esse glicogênio fica no fígado, mas eu acho que eu tinha ouvido que fica em todas as células do corpo um pouco, não fica? Armazenados, eu falei. Ah, tá. Armazenados. A gente armazena glicogênio, Natan, em 2 lugares. Fígado e músculo. Fígado e músculo. O do fígado, ele é suscetível a essas questões hormonais. O do músculo não é não, mas o do fígado é. Entendi. Sacou? Então, aqui é uma ideia inversa, beleza? É pegar o glicogênio e hidrolisa o glicogênio em um monte de glicose, que vão para o sangue, resolvido o problema. Tranquilão? Tranquilo. Aí, resolvido o problema por um tempo, né? Com certeza. Com certeza. Bom comentário. É importante lembrar, galera, que essas nossas reservas de açúcares, elas são pequenas, tá? Elas não duram muito tempo, não. Inclusive, se você cortasse... É porque, assim, todo alimento praticamente tem açúcar.
né? Qualquer alimento que você imaginar tem açúcar. Tem mais ou menos, mas tudo tem. Mas vamos supor que você efetivamente conseguisse cortar todo o açúcar ingerido numa dieta. Beleza? Então, você tira todo o açúcar da sua dieta. Cara, o açúcar é a nossa fonte energética primária. Então, se a célula puder, enquanto a célula puder escolher, ela vai oxidar o açúcar, ela oxida a glicose. Quando ela não tem mais opção, ela começa a converter lipídio em acetilcoenzima A, né, que é processo respiratório lá de produção de ATP e tal, e aí ela passa a fazer isso. Só que dá mais trabalho usar lipídio para fazer isso. Dá mais trabalho usar proteína para geração de ATP. É muito mais fácil usar açúcar. Por isso que as células preferem açúcar. Mas se eu não der açúcar para ela, ela começa a metabolizar lipídio. Se essa, que é uma reserva muito, muito mais rica em energia, tá? Por exemplo, assim, a nossa reserva de açúcar é merreca. Se eu conseguisse cortar todo o açúcar da minha alimentação, 2 dias ela acaba. 2 dias. Não dura mais que isso. Eu ainda estou sendo meio otimista, para falar a verdade, tá? E aí meu corpo passa a usar lipídio. Lipídio eu guardo legal. Por que eu guardo legal? Porque lipídio, galera, é a maneira mais eficiente de guardar energia. É lipídio, tá? Por quê? Porque lipídio, por ele ser hidrofóbico, ele não aumenta a pressão osmótica. Entende isso que eu estou falando? Ou não? Por exemplo, se eu começo a aumentar muito a quantidade de açúcar no corpo, minha pressão osmótica vai lá em cima e eu começo a reter líquido. Aí eu começo a inchar. Vocês já viram alguma pessoa assim que fez uso prolongado de corticoide? Ela dá meio que uma deformada, assim, ela dá uma inchada? Eu não vi não, mas eu acredito que aconteceu. Eu tive, na verdade, minha esposa. Minha esposa tinha uma prima, ela faleceu, que ela teve câncer. Ela teve um câncer de mama, menina até nova, assim, que foi mó triste essa história. Aí ela teve um câncer de mama, aí removeu as mamas, né? Fez a quimioterapia, fez a rádio, removeu as mamas. Aí depois de uns 1 ano e pouco, 2 anos, o câncer voltou. Aí já voltou na medula e em parte do encéfalo. E assim, aí tumor de sistema nervoso, é complicado pra caramba. Assim, não tem como tirar. Eu posso fazer a químio, né? A rádio, a químio, mas tirar numa cirurgia eu não consigo. Aí, cara, o que aconteceu? Quando você faz a quimioterapia, qual é a lógica da quimioterapia? A lógica da quimioterapia é alguma substância, alguma droga, que mata células em constante divisão, né? Células que é o que são as células tumorais, que são células que ficam se multiplicando descontroladamente e tal. E aí, galera, o quimioterápico, ele não consegue diferenciar uma célula saudável que tem esse perfil de uma célula cancerígena que também tem esse perfil. Por isso que o pelo cai, né? Porque a raiz do pelo são células que estão em divisão mitótica aceleradíssima, que são afetadas pelo quimioterápico também. As células da medula óssea são afetadas pelo quimioterápico. Então, eu estou falando de células saudáveis que são afetadas pelo quimioterápico também. E aí, o seu corpo, galera, ele não deixa abaixo, ele reage. Ele tenta destruir o quimioterápico. Mas pera lá. Vamos pensar, a gente está usando o quimioterápico para quê? Para matar o tumor. Se o meu corpo destrói o quimioterápico, eu mesmo estou atrapalhando o meu tratamento, concordam? Sim? Sim. E aí eu faço o quê? Associo com corticoide, porque ele é imunossupressor. Então, normalmente, quando a pessoa faz o tratamento quimioterápico, ele associa o tratamento com corticoides para aumentar a eficiência da quimioterapia. Só que aí, galera, você começa a converter proteína, lipídio e carboidrato em açúcar simples. E açúcar simples, galera, aumenta a pressão osmótica, ela te faz reter líquido. Essa menina, galera, que eu tô falando, essa prima da minha esposa, ela durou 5 anos. 5 anos. Nessa pegada aí. Durou bastante, inclusive, assim, né?
Cara, quando ela veio a óbito, quando ela estava, né, próxima de morrer, então, ela estava irreconhecível. Irreconhecível. Se você conseguisse dar um lapso temporal, sabe? Ela conheceu ela saudável e voltou, conheceu ela próximo do óbito. Irreconhecível. Você jamais diria que era a mesma pessoa, jamais diria. Porque ela estava deformada pelo corticoide. Entendeu? Então, assim, o corticoide, realmente, ele, como ele tem esse efeito imunossupressor, ele pode ser usado, mas o ideal é que ele seja usado por curto tempo. Belezinha? Sim. Bom, mas o que a gente tem aqui de relevante? Vai falar mais uma parada. Podia falar dos hormônios, né, que já fazem esses processos aí, professor. Quais Os processos? pancreáticos. Ah, não, mas você está falando de que converte Glicose em glicogênio. hepático, né? Porque vamos fechar, senão a gente vai misturar Beleza. um pouco. Vamos fechar aqui as adrenais, aí eu já pulo para pâncreas e a gente já faz associação. Beleza? Pior que Então, acho que nem vai dar tempo, professor, faltam uns minutos. É verdade. É verdade. Mineralocorticoide a gente falou, glicocorticoide a gente falou. Vamos fazer assim, então, quer ver? Vamos botar só aqui 5 pâncreas. E a gente faz na próxima aula, fechou? Beleza. Galerinha, um final de semana top para vocês. Ué, professor, vai parar já? Ué, não é 12h30? Sim, faltam uns minutos. Ué, eu achei que você estava pedindo para dispensar mais cedo, foi isso Não, pelo amor de Deus. Não, eu achei que era, do jeito que você falou, eu achei que era. Não. Porque a gente vai acabar para no Eu meio tava do falando que eu acho que caminho. não vai dar para começar pâncreas hoje. Não dá. Ah, dá? Então tá. Dá, porque na verdade corticoide é meu, né, Isabel? Pegou mal, né? Verdade. Pegou mal. Tô zoando, hein? Tô zoando. Não vai dar para começar pâncreas. Porque tem a parte, a gente não falou ainda da parte da medula. Tá vendo aqui, ó? A gente falou da região cortical. Então, a gente tem a região medular aqui ainda. Beleza. A região medular, galera, que é a parte mais central, né? Eu já escrevi aqui, não já? Isso, a parte mais central da glândula, ela vai produzir 2 hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Pessoal, vocês sabiam que a adrenalina é meio um apelido, assim? Eu sabia, só não lembro o nome verdadeiro. Vai lá, quem vai me ajudar aí? Ó. Nossa, professor, eu não faço ideia, não. Ó. Epinefrina. Mas aí fica difícil, hein? Pô, epinefrina. Nunca ouviram isso, epinefrina? Porque o nome certo o nome certo da adrenalina é epinefrina. Na verdade, a adrenalina é mais é meio apelido porque vem da adrenal, né? Que fala da origem do hormônio, assim, então, mas o nome certo é epinefrina. A adrenalina é um hormônio famosão, certo? Que está relacionado, aí diferente do cortisol, que está relacionado com aquele estresse que se estende no tempo, a adrenalina está relacionada com estresse pontual, tá? Então, relacionado ao estresse pontual. Aí, lembrando, pessoal, que o estresse pontual tem aquela relação com fuga, com ataque. Lembrando, né, que esses hormônios, eles também são produzidos por outros animais, certo? Uhum. Beleza. Qual é a ação desse hormônio sobre o nosso organismo?
elevação da, como é que é? Do batimento cardíaco, da respiração. Beleza, vou botar lá. Então, ó, deixa eu botar aqui para manter o padrão. Ó, aumenta a frequência cardiorrespiratória. Lembrando, pessoal, a ideia da adrenalina é aumentar a minha chance de sobrevivência, é me deixar mais ligado para aquele momento, tá certo? Então, além de aumentar a minha frequência cardiorrespiratória, o que mais ele faz? Ele aumenta a atividade da medula, não sei, porque da reação dos reflexos, não sei. Tem alguma ligação? Por consequência, sim, mas por consequência, não por causa. Mais o quê? Sudorese? Aumenta a sudorese. Mais o quê? Como é que fica a cara de uma pessoa que está assustada, gente? Tudo esticada. Com os olhos arregalados assim, a boca aberta, Com tudo o esticada. zóio arregalado, ótimo, com o zóio arregalado. Gente, eu estou gravando isso, né? Com o zóio arregalado. Olha só, ele causa uma dilatação da pupila. Que aí entra mais luz, você consegue perceber melhor o ambiente, né? Aí isso aumenta a minha capacidade de reflexo, né? E tal. Beleza. Vocês já ouviram aquela expressão assim, ó? Fulaninho tava com medo, aí o cara falou assim, fulaninho ficou branco. Não só, Matheus, não. Tem a ver com... Porque a adrenalina, ela vai ser liberada no momento, não antes. Porque se você fizer essa relação, você está dizendo assim, escureceu, eu vou liberar adrenalina. Não, eu tô falando da dilatação dos olhos. Tipo, por que eles dilatam com a adrenalina? Eu perguntei se era por isso. Então, mas o que eu estou falando assim também, quando você tem pouca luminosidade, você tem uma dilatação de pupila, independente de liberar adrenalina ou não. Entendeu? Sim, mas no caso com a ação da adrenalina, eu tava perguntando. Sim. Dilatação. Vocês já ouviram assim, ó, fulaninho tá com medo, fulaninho ficou branco. Já ouviram isso? Sim. Uhum. O que tem a ver? Você vai ter uma adrenalina, ela provoca uma vasoconstricção periférica. E seria uma menor vascularização? O vaso periférico, ele diminui o diâmetro. Justamente para ter mais sangue aonde? No músculo, nos órgãos. Aí causa aumento da pressão também. Exatamente, garoto. Top. Isso aí. Aumenta a pressão. Opa, isso aqui tem uma outra consequência. Você viu assim, ó, quando você quer falar que o fulaninho está com medo, aí você vai ver assim, fulaninho se mijou todo. Já ouviram isso também? Já. Fazendo uma relação com medo, porque você tem um aumento da filtração glomerular. E como os capilares que pegam essa água de volta sofreu vasoconstricção, você vai ter uma menor reabsorção. E menor reabsorção lá no rim. Por isso que a diurese é comumente associado a situações de medo, né? Urinar quando está com medo é relativamente comum, por conta disso, também é fisiológico. Beleza? Essas são as funções, então, relacionadas Professor, Ei. E quando a pessoa, tipo assim, paralisa, sabe?
Aí é o que eu estou te falando assim, você tem, quando você é tomada por uma inundação de adrenalina, tem pessoas que conseguem reagir, tem pessoas que não. Então, às vezes, a pessoa dá no nosso caso, né? No nosso caso, as pessoas dão uma parada, travam e não conseguem ter reação nenhuma. Beleza? Mas isso ocorre por quê? Um aumento na liberação de ATP? Desculpa se eu estou cometendo algum erro. Não, cometer erro não é problema, né? A gente nunca precisa pedir desculpa. Errar faz parte, todo mundo erra. Eu erro, vocês vão errar na vida, faz parte. A forma de você lidar, porque, como eu estava falando, a razão nos faz reagir de maneira diferente, em situações diferentes, quando nós nos comparamos com outros animais. Em outro animal, nunca a reação vai ser paralisar. A reação vai ser sempre meter o pé, tá? Só que a razão, ela nos permite tomar decisões diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que lidam bem em situações de pressão, tem pessoas que não. Tem pessoas que não têm. Então, vamos supor, um fulaninho infartou do meu lado. Às vezes, o cara dá uma travada que ele sequer se lembra de pegar um telefone e ligar para o socorro. Muito menos socorrer. Né? Muito menos socorrer. Então, as pessoas reagem de maneiras diferentes em situações diferentes. Então, não dá para esperar que as pessoas reajam de maneira similar ao que aconteceria com o animal quando a gente tem um corpo inundado por adrenalina. Beleza, Matheus? Se eu te respondi aí. Mais ou menos. Eu não posso atribuir, eu não posso generalizar a pessoa travar por uma resposta fisiológica. A resposta fisiológica, ela induz o contrário. Ela induz a ação e não a falta dela. Entende isso que eu estou falando? A falta da ação, ela tem a ver com como a pessoa, a razão, beleza? Reage diante de uma situação de pressão. Tem a ver com isso. Então, quando a pessoa, ela consegue, como eu falei, tem pessoas, as pessoas são diferentes. Então, as pessoas, elas conseguem ou não reagir bem ou mal, né? Diante de uma situação de pressão. Por quê? Porque a sua resposta, salvo raríssimas exceções, ela nunca vai ser impelida fisiologicamente, ela vai ser irracional, ela vai ser racional. Entende assim que eu estou falando? Por exemplo, assim, Matheus, só para clarear um pouco o que eu estou tentando dizer, talvez não esteja muito claro. Contar uma historinha para vocês, uma história real. Vou parar agora, que já vi que deu 12h30, mas vou contar essa historinha. Uma vez, eu conheci uma família que morava na região rural aqui do Espírito Santo, na região de montanhas. Próximo de onde eles moravam tinha um rio. Aí era pai, mãe e 3 crianças. Escadinha, assim, né? Uma mais velha, uma média, uma pequenininha. E aí a mãe, essa família ia lá para as crianças tomarem banho de rio. Aí tinha rolado uma chuva na cabeceira do rio, o rio estava mais caudaloso, não sei o que, mais volumoso. E aí a corrente que estava aumentada arrastou, isso é real, tá? Arrastou a criança mais jovem e a do meio, que eram os menorzinhos. E arrastou, o rio arrastou. Quem estava tomando conta era a mãe. A mãe entrou em pânico e se jogou no rio para salvar. Só que a mãe não sabia nadar. Consequência, Matheus, 3 óbitos. 2 dias depois acharam os corpos. Sacou? Isso é uma resposta fisiológica, é uma resposta irracional. Tá? História triste, né? Mas é real, isso rolou mesmo. Isso é uma resposta totalmente irracional, que foi impelida, né, por uma reação fisiológica, etc. e tal. Só que, de modo geral, as nossas reações a momentos de pressão, elas são racionais, inclusive o travamento. Assim, pô, a pessoa infartou, você parou aqui, inundou de adrenalina e você não consegue responder bem aquele turbilhão de resposta fisiológica que o seu corpo está promovendo. Eu não tenho uma razão específica. Eu acho que eu entendi, é porque no caso a gente fica, tipo, a adrenalina meio que acelera
Tipo assim, o nosso corpo faz com que a gente fique um pouco acelerado e a gente tenta pensar pouco logicamente, não. só que vem um monte de Não emoção. consegue isso. Um Aí a pouco não, pessoa muito fica acelerado. Isso aí, mas não eu achava que era algo do tipo, eu tô dormindo aqui e ouço um barulho vindo lá de baixo, vou continuar fingindo que tô dormindo porque não quero arranjar briga. É por aí. Valeu, galerinha. Ó, final de semana top para vocês, valeu? Até Valeu, semana que também, vem. Eu professor. tô doido pra Valeu. gente. Valeu, professor. Até semana que Valeu. vem. Falou. Semana que Doido vem pra a ver gente vocês. se encontra, né, professor? Não aguento mais olhar bolinha. Meu Deus. Valeu, E galera. sexta tem a prova, né, professor? Sexta que vem. Isso aí. Beleza. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu. Assim com